Quantas vezes você já disse, amanhã eu começo? Quantos sonhos morreram afogados em desculpas, em distrações, em promessas vazias? Hoje isso acaba. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de um choque de realidade. Me dê 1 hora e eu vou destruir a raiz da sua procrastinação. Não para que você seja perfeito, mas para que pare de se trair. Porque cada vez que você adia o que é importante, está negociando o seu futuro por um momento de conforto. E isso já não é aceitável. Esta hora não é para te inspirar, é para te obrigar a acordar, a tomar o controle, a construir constância mesmo sem vontade. Porque se você continuar adiando, vai desperdiçar sua vida e você sabe disso. Antes que este vídeo comece, quero que você faça algo poderoso. Vá aos comentários e escreva esta frase com toda a sua intenção, como um compromisso consigo mesmo, como uma ordem direta à sua mente. Hoje eu me disciplino sem desculpas. Sou estoico. Escreva com firmeza, sem pensar muito. Porque está comprovado que o que você escreve com convicção começa a reprogramar seu cérebro. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração. Um sinal claro de que você está pronto para mudar. Faça isso agora. Escreva e comece a se transformar de dentro para fora. Ensinamento 1. A procrastinação muitas vezes é uma reação à magnitude percebida, não à falta de vontade. A raiz da sua preguiça não é preguiça de verdade, é percepção. Você não está paralisado porque é fraco, mas porque sua mente enxerga uma montanha e não sabe por onde começar a escalá-la. Toda vez que você pensa em tudo o que precisa fazer, no quanto ainda falta, no quão difícil será, seu cérebro entra em modo de defesa, procura a saída mais confortável. Procrastina, se distrai, se convence de que agora não é o melhor momento. Mas ele não faz isso por maldade, faz por proteção. Porque acredita que está te livrando da dor, porque o imenso assusta e o assustador paralisa. Você não está quebrado, só está tentando fazer demais ao mesmo tempo. Seu erro não é falta de disciplina, é falta de estratégia. Ninguém consegue carregar 1 tonelada de uma vez, mas todos podemos mover uma pedra. O problema é que você quer chegar ao fim sem percorrer o caminho. Quer o resultado sem passar pelo processo. E enquanto sua mente enxergar esse processo como uma carga gigantesca, ela continuará fugindo. Por isso, você precisa enganá-la com inteligência. Precisa fragmentar a sua montanha. Pegue aquela meta grande, aquela tarefa que te assusta e reduza ao primeiro passo. Só um. Quer escrever um livro? Escreva uma linha. Quer arrumar a casa? Comece por uma gaveta. Quer transformar seu corpo? Saia para caminhar por 10 minutos. Você não precisa fazer tudo hoje. Só precisa mostrar ao seu cérebro que não há perigo em começar. E uma vez que você começa, algo se ativa o impulso. A energia em movimento. Porque a motivação não vem antes da ação, ela nasce dela. O maior inimigo do progresso não é a preguiça, é a percepção de que aquilo que você precisa fazer é demais. Mas quando você divide cada objetivo em ações tão pequenas que se tornam impossíveis de recusar, tudo muda. A mente relaxa, o corpo responde, o medo se dissolve, e você começa a construir algo real. Não a partir do ideal, mas do presente. Não a partir do algum dia, mas do agora. O estoicismo ensina a agir sem depender das emoções passageiras. Marco Aurélio dizia, não se deixe paralisar pelo todo. Faça o que está diante de você, com precisão. Isso é essencial. Não pense nos 1000 passos que ainda faltam. Pense apenas no que você pode dar agora. A excelência não nasce de grandes saltos, mas de ações consistentes feitas com intenção. Se hoje você se concentrar apenas no que pode fazer, sem drama, sem desculpas, já estará vencendo. Comece pequeno, tão pequeno que seja ridículo dizer não. E uma vez que começar, deixe o ritmo te levar. Não espere inspiração, apenas faça. E toda vez que sua mente disser isso é demais, responda, posso dar um passo, porque um passo não assusta, um passo não paralisa,
Um passo é gerenciável, e 1000 passos se caminham do mesmo jeito, um de cada vez. Quando você repete isso todos os dias, sua identidade muda. Você deixa de se ver como alguém preguiçoso e começa a se ver como alguém disciplinado. E não porque faz coisas extraordinárias, mas porque faz o necessário. Porque prova a si mesmo que consegue começar. E quando alguém consegue sempre começar, acaba indo muito longe. Então pare de esperar o momento perfeito. Pare de dizer a si mesmo que não consegue. Pare de imaginar o final e comece a caminhar, hoje, agora, com o que você tem, com o que você pode. Um passo, um esforço, um avanço. E quando olhar para trás, verá que o que te impedia nunca foi o tamanho real da tarefa, mas a forma como você a enxergava. Não é preguiça, é percepção. Mude o seu poder de vida, simplifique, haja, faça ser simples, faça ser constante. E verá que a montanha que antes te assustava, agora você escala sem perceber, porque você já não está focado em chegar, está comprometido em avançar. Ensinamento 2. Não espere estar pronto, dê o primeiro passo e continue avançando. Ninguém começa sendo perfeito. E quem espera estar pronto para começar, nunca começa. Essa é a grande armadilha, acreditar que você precisa ter tudo resolvido. Saber cada passo, sentir-se seguro ou ter resultados rápidos para merecer seguir em frente. Mas não funciona assim. A perfeição não é o ponto de partida, é apenas uma ilusão. O verdadeiro poder está em começar com o que você tem, de onde você está, e continuar caminhando mesmo quando tudo parece lento, quando você erra, quando duvida de si mesmo. As pessoas que você admira hoje também tropeçaram, também sentiram medo. Também falharam muitas vezes, mas escolheram algo diferente, não parar. E aí está a chave. Não está em fazer tudo perfeito, mas em não desistir, em levantar-se após o erro, em corrigir sem se culpar, em continuar mesmo quando a voz interna diz que não vale a pena. Cada passo, por menor que pareça, está alimentando algo dentro de você. É como acender uma faísca no meio da escuridão. Se você alimenta essa faísca todos os dias, com ação, com intenção, com constância, ela vira fogo, vira poder, vira vida. Mas se você passa a vida esperando que essa faísca seja uma chama perfeita antes de se mexer, ela se apaga, porque aquilo que não é usado, enfraquece. O que não é exercitado, atrofia. Você não precisa ser incrível para começar, você precisa começar para se tornar incrível. Cada ação, cada tentativa, cada passo te constrói. E se você olhar para trás daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano, verá que tudo mudou. Não porque você fez algo perfeito, mas porque fez algo todos os dias. Não se castigue por recuar, não se sabote por falhar. Isso faz parte do processo. Às vezes você vai cair, às vezes vai duvidar, às vezes vai querer desistir. Mas se levantar mais uma vez já é suficiente. Isso te fortalece, isso te torna resiliente. E quando você faz isso sem exigir perfeição, você se liberta, porque entende que o seu valor não está em nunca errar, mas em continuar mesmo quando erra, e isso te torna imparável. O estoicismo entende isso perfeitamente. Epicteto dizia: não é o que te acontece, mas como você responde que importa. E neste caso não importa se você falhou ontem, importa se hoje você escolhe continuar, não importa se não saiu como você esperava, importa se você continua praticando. Os estoicos não buscam a perfeição imediata, eles buscam a excelência através da repetição, do autocontrole, do compromisso diário com o progresso. Eles não querem brilhar, querem melhorar, e você também pode viver assim. Você não precisa fazer tudo certo, só precisa fazer. Não precisa avançar em linha reta, só precisa continuar. Às vezes um passo para frente, às vezes meio passo para o lado, às vezes um recuo para ganhar impulso. Mas não pare, porque cada vez que você escolhe continuar, está criando uma nova história para si mesmo. Uma história onde você não precisa ser perfeito para ser digno. Onde você não precisa de resultados imediatos para ter valor, onde seu esforço vale mais que seu desempenho.
Então, quando você sentir vontade de desistir porque não é suficiente, lembre-se disso, o progresso real não é sentido todos os dias, mas ele se acumula. E um dia, sem perceber, você fará com facilidade aquilo que hoje parece impossível. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você nunca parou, porque teve paciência, porque foi se moldando a cada ação. E isso vale mais do que qualquer perfeição vazia. Você não precisa de aprovação para começar, só precisa de decisão. Não precisa ser o melhor, só precisa ser constante. E se você conseguir sustentar esse compromisso consigo mesmo, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém veja, você está no caminho certo, porque o fogo que arde por dentro é muito mais poderoso que a perfeição exibida por fora. Não espere estar pronto, não espere que tudo esteja ideal. Faça mesmo assim, faça imperfeito, faça com medo, mas faça, porque quem começa já está mais perto de chegar, e quem persevera, inevitavelmente transforma a própria vida, passo a passo, erro após erro, dia após dia. É assim que se constrói tudo o que realmente vale a pena. Ensinamento 3. Planejar o seu dia, a chave para conquistar mais com menos esforço. O seu dia não deveria começar no piloto automático. Você não deveria acordar e deixar que o mundo decida por você no que focar, o que fazer, a que reagir. Se você não planeja o seu dia, está entregando a sua vida ao caos. E o pior é que nem percebe, porque isso se torna normal. Correr o tempo todo, sentir-se exausto sem ter realizado nada de concreto, pular de tarefa em tarefa sem intenção, apagar incêndios sem construir nada duradouro. Isso não é produtividade, é sobrevivência. E viver assim, dia após dia, te esvazia por dentro. Planejar o seu dia não é uma tarefa chata, é um ato de poder. É uma forma de dizer a si mesmo: meu tempo tem valor, minha energia importa. Minha vida tem direção, porque quando você estrutura sua jornada, não vive mais à mercê das urgências. Passa a agir com intenção, dá espaço ao que te nutre, põe limites ao que te drena, começa a construir, em vez de apenas reagir, e isso transforma não só a sua produtividade, mas também seu estado mental, sua presença, sua paz. A chave não é fazer mais, é fazer o que é importante. E para isso, você precisa de clareza. Quais tarefas são urgentes? Quais te aproximam da sua visão? Onde está o verdadeiro impacto da sua energia? Quando isso fica claro, você para de confundir atividade com progresso, para de encher o seu dia com afazeres desnecessários só para parecer ocupado. Começa a focar no que realmente importa. E no fim do dia, a sensação muda. Você não termina exausto, mas satisfeito. Você não precisa de uma agenda luxuosa, nem de uma rotina perfeita. Só precisa de intenção. Tire 10 minutos no início do dia para anotar o que vai fazer. Agrupe tarefas parecidas. Escolha suas 3 prioridades principais. Reserve espaços para respirar, para se alimentar bem, para se movimentar. Não preencha cada minuto. Planejar não é sobre se sobrecarregar, é sobre dar forma à sua energia. É permitir que sua mente se concentre e se liberte ao mesmo tempo. Porque quando você sabe o que vem a seguir, sua mente descansa. Não precisa se preocupar em lembrar de tudo. Pode focar em executar. Inclua na sua programação coisas que normalmente você ignora: se hidratar, se mover, descansar. Porque você não é uma máquina. E se só planeja tarefas externas sem cuidar do seu equilíbrio interno, sua produtividade será frágil. Um corpo cansado, uma mente saturada, um coração desconectado, não sustentam uma vida de alto desempenho. Então seja estratégico. Planeje não só o que faz, mas como faz. O que come, quanto se movimenta, quanto tempo passa longe da tela. Tudo isso influencia. E não se frustre se não sair perfeito. O objetivo não é rigidez, é direção. Se algo mudar, você se adapta. Mas sua estrutura estará ali para te lembrar do que decidiu, para te guiar quando vierem o ruído, as distrações, as desculpas, porque eles virão. Mas se você tiver clareza, não vai se desviar tão facilmente. Vai voltar ao seu plano, vai se realinhar e continuará avançando.
O estoicismo apoia essa prática. Sêneca dizia: a vida, se bem organizada, é longa. Ele não falava de anos, mas de uso do tempo. Se cada dia é vivido com estrutura, cada dia vale por 3, porque você não apenas fez coisas, mas as fez com presença, porque não apenas esteve ocupado, mas alinhado, porque não apenas sobreviveu, viveu com intenção. Não subestime o poder do simples. Uma folha com o seu dia, uma revisão a cada manhã, um ajuste a cada noite. Isso repetido muda a sua vida, te torna mais consciente, mais produtivo, mais livre, porque ter uma agenda não te prende, te liberta, te dá espaço para o que realmente importa, te permite construir uma vida que não te consome, mas que te expande. Então comece hoje, pegue papel e caneta, ou abra uma nota no celular, defina como quer que seu dia seja, o que vai priorizar, o que vai eliminar, que espaços vai proteger, e depois, cumpra, não porque será perfeito, mas porque é seu, porque você se prometeu isso, e cada dia que você repete isso, se torna alguém mais focado, mais estável, mais dono do seu tempo. A vida não escapa de uma vez, ela se esvai minuto a minuto, então tome as rédeas, organize, e faça dela algo seu, porque quando você estrutura o seu dia, você recupera a sua vida. Ensinamento 4. Uma mente leve e um ambiente limpo geram melhores resultados. O seu ambiente fala por você. Não é preciso que alguém te analise profundamente para entender como você está por dentro. Basta olhar para o seu quarto, sua mesa, seus arquivos, sua agenda, porque a bagunça externa muitas vezes é só o reflexo do caos mental. E essa desordem, por mais inofensiva que pareça, está drenando sua energia, dificultando seu foco e apagando sua produtividade. Você não pode ter clareza na vida se não tem clareza ao seu redor. Não dá para se concentrar plenamente se está cercado de estímulos que distraem e objetos que não te representam. A ordem física é uma forma de respeito. Respeito pelo seu processo, pelo seu tempo, pela sua mente. Cada coisa no seu lugar não é só estética, é eficiência mental. São menos decisões a tomar, menos sobrecarga visual a processar, menos cansaço acumulado por ter que procurar mover ou ignorar o que está à sua volta. Seu cérebro agradece quando seu espaço está limpo, seu corpo respira diferente quando entra em um ambiente onde tudo tem propósito. E você rende muito mais quando está cercado de harmonia, mas não se trata de arrumar uma vez e pronto. Trata-se de manter uma disciplina visual, uma intenção constante, porque toda vez que você organiza algo por fora, algo por dentro também se alinha. Você não está apenas arrumando objetos, está retomando o controle da sua energia, está criando um espaço que apoia o seu propósito, em vez de sabotá-lo. E isso vale também para a sua agenda, seu celular, suas listas de tarefas. Cada pendência em aberto, cada arquivo desorganizado, cada e-mail não respondido, é uma carga mental invisível que rouba o seu foco. Comece pelo que você vê todos os dias: sua cama, sua mesa, sua cozinha, seu celular. Faça algo simples, mas firme. Elimine o que não usa, o que não te inspira, o que não tem função. Crie espaço, porque ao liberar espaço fora, você também cria espaço dentro. E nesse novo espaço, algo valioso entra: clareza. Você se sente mais leve, mais capaz, mais focado. E isso não é acaso, é ciência, é fisiologia. O seu sistema nervoso responde ao ambiente, sua criatividade também. Depois, leve essa ordem para o plano mental. Quantos pensamentos você repete sem resolver? Quantas decisões você adia, girando em círculos? Quantas vezes por dia você sente que está em 1000 coisas, e ao mesmo tempo em nenhuma? Sua mente precisa de limpeza assim como o seu quarto. E isso se faz com escrita, com pausas, com planejamento. Faça uma lista, tire da cabeça o que te estressa e coloque no papel. Assim você não carrega mais. Assim você enxerga com objetividade. Assim você decide com mais serenidade. O estoicismo entende isso como parte do domínio interno. Sêneca dizia: aquele que está em paz consigo mesmo vive em um lugar ordenado. E isso é literalmente verdade. Se sua mente está em paz, seu espaço reflete isso.
Se seu espaço está limpo, sua mente agradece. O estoico não busca luxo, busca harmonia, não quer acumular, quer clareza, e você também pode viver assim, não para impressionar, mas para render melhor, para ser mais você, para avançar sem barreiras desnecessárias. Torne isso um hábito, não um evento isolado. Toda noite, organize seu espaço de trabalho. Toda semana, limpe um canto esquecido. Toda manhã, arrume sua cama como um sinal de estrutura. E toda vez que sentir o caos mental se aproximando, não ignore, pare, respire, escreva, organize-se por dentro também, porque a ordem é uma forma de autocuidado, uma forma de dizer a si mesmo: estou pronto, estou presente, estou no controle, e quando isso se torna sua normalidade, tudo muda. Você toma decisões com mais agilidade, se concentra com mais profundidade, descansa melhor, é mais produtivo, mas sem ansiedade, mais focado, mas sem rigidez, porque está alinhado, porque está limpo, porque está ordenado por dentro e por fora. E isso não melhora apenas o seu dia, melhora a sua vida. Então, se sentir que não consegue avançar, não procure mais força, procure mais ordem. Talvez você não esteja travado, talvez só esteja sobrecarregado, e o que você precisa não é fazer mais, e sim liberar, soltar, limpar, reorganizar. Crie espaço para o foco, crie espaço para o sucesso, crie espaço para você, porque quando seu ambiente se organiza, sua mente desperta, sua energia flui e sua vida avança. Ensinamento 5. Reconheça os 4 tipos de procrastinadores para entender melhor o seu padrão. Reconhecer que tipo de procrastinador você é o primeiro passo para superar esse hábito. Porque nem todos adiamos as coisas pelos mesmos motivos. Alguns só se movem sob pressão extrema. Outros se paralisam pela culpa de não terem feito nada e acabam fazendo ainda menos. Há os que estão simplesmente sobrecarregados, tentando fazer tudo ao mesmo tempo e ficando imobilizados. E há também os que vivem em busca de novidade, pulando de ideia em ideia sem concluir nada. Todo mundo procrastina, mas nem todo mundo faz isso do mesmo jeito. E é por isso que uma única solução não serve para todos. Se você é aquele que só trabalha sob pressão, provavelmente diz coisas como "eu funciono melhor no último minuto". Mas isso não é uma virtude, é um mecanismo de sobrevivência. Não é que você precise da pressão para agir, é que você se acostumou a ignorar as tarefas até o caos te obrigar a começar. O problema é que esse padrão é insustentável. Ele te esgota e muitas vezes te leva a entregar resultados medianos ou inacabados. Para sair disso, você precisa reprogramar sua mente. Crie prazos internos menores. Divida a tarefa em blocos e defina datas antes do prazo final real. Recompense-se por cumpri-los. Seu cérebro precisa aprender que é possível avançar sem estar no limite. Se você é o que se paralisa pela culpa, o seu problema não é falta de vontade, é excesso de julgamento. Você sabe que não fez o que devia e se culpa tanto por isso que acaba não conseguindo se mover. Entra num ciclo de autossabotagem onde cada dia pesa mais. Para sair desse ciclo, você precisa de compaixão. Não para se justificar, mas para se desbloquear. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que ama com firmeza, mas sem condenação. Perdoe-se. Respire. Comece com algo tão pequeno que seja impossível fracassar. E faça sem grandes expectativas. Apenas por hoje. Apenas para voltar a se mover. Se você é o procrastinador sobrecarregado, seu problema não é preguiça, é saturação. Você tem tanta coisa na cabeça que nem sabe por onde começar. Suas listas de tarefas parecem infinitas, sempre crescendo, nunca diminuindo. E isso já te cansa antes mesmo de começar. Sua solução é simplificar. Priorize. Elimine. Delegue se puder. E se não puder, aceite que nem tudo precisa ser feito hoje. Crie uma lista curta com 3 tarefas importantes e comprometa-se apenas com elas. O resto pode esperar. Lembre-se, fazer pouco com foco é melhor do que fazer muito e não terminar nada.
E se você é aquele que vive buscando novidade, seu caso é entusiasmo sem direção. Você começa cheio de energia, tem 1000 ideias, compra cadernos novos, monta planos incríveis e depois abandona tudo pela próxima novidade empolgante. Você não termina porque se entedia, porque manter a constância não é tão estimulante quanto começar algo novo. Aqui, você precisa de disciplina criativa. Permita-se ter novas ideias, mas não inicie nenhuma antes de concluir a anterior. Crie uma lista de espera de projetos. Anote tudo, mas só comece uma nova ideia quando terminar a atual. Assim, você treina sua mente para sustentar, não apenas iniciar. O estoicismo ensina que o autodomínio é essencial para viver com virtude. Epicteto dizia: nada grandioso é criado de imediato. Isso vale para sua vida, seu sucesso, seus projetos. Eles exigem paciência, constância e estrutura, mas também exigem autoconhecimento, porque você não pode dominar o que não compreende. E se você entende por que procrastina, pode mudar isso com inteligência, não com punição. Pode parar de repetir o ciclo do amanhã ou começo e passar a dizer: hoje mesmo que só um pouco eu avanço. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de identificar seu padrão e aplicar a estratégia que funciona para você, não para o ideal de outra pessoa. Dê a si mesmo permissão para avançar devagar, se for preciso, mas não pare. Não espere o dia perfeito em que tudo estará alinhado. Apenas decida que hoje você vai assumir o controle. Não de tudo. Apenas de uma parte. Apenas do que pode controlar. E se você fizer isso hoje, e amanhã e depois, pouco a pouco você verá a mudança. Não porque se tornou alguém totalmente diferente, mas porque finalmente está trabalhando com a sua mente e não contra ela. Porque se conhecer te liberta. E dessa liberdade nasce a clareza, a intenção e o poder. É aí que você deixa de procrastinar e começa a criar. Ensinamento 6. Não se castigue por não conseguir na primeira vez. Aprenda, perdoe-se e siga em frente. Perdoe-se. Porque se cada vez que você falha se pune, está ensinando a si mesmo que só merece amor quando faz tudo perfeito. E isso não é justo, nem realista, nem sustentável. Ninguém alcança suas metas de forma linear. Ninguém constrói uma vida poderosa sem cometer erros. Mas muitos abandonam o caminho simplesmente porque nunca aprenderam a se tratar com compaixão quando tropeçam. E esse é o erro mais caro: acreditar que, se você não conseguiu tudo hoje, então não vale a pena continuar. Você vai cair. Vai ter dias improdutivos, semanas com mais dúvidas do que clareza. Vai prometer coisas a si mesmo que não cumprirá 100%. E nesses momentos, você terá duas escolhas: se julgar e se estagnar, ou se perdoar e seguir em frente. A autocompaixão não é fraqueza, é sabedoria. É a capacidade de olhar para si com humanidade e dizer: está tudo bem. Não saiu como eu esperava, mas ainda estou no jogo. Ainda posso tentar de novo. Ainda posso ajustar o que for necessário e continuar. O problema não é falhar. O problema é que quando você falha, em vez de aprender, se condena. Repete frases como: sou um fracasso, não tenho disciplina, isso não é para mim. E sem perceber, reforça o abandono. Alimenta a ideia de que se não fizer perfeito, não vale a pena. Mas a vida não funciona assim. O que mais vale é o compromisso. É a resiliência. É a vontade de voltar, uma e outra vez, com mais clareza, mais foco, mais humildade. Pense nisso: quantas vezes você parou por culpa e não por incapacidade? Quantos projetos você abandonou porque falhou uma vez e achou que já tinha perdido? Quantas vezes um dia ruim te fez esquecer semanas de progresso? Essa é a mentira que te trava. A verdade é que ninguém se transforma profundamente sem tropeçar. A diferença entre quem chega e quem desiste não é força. É a capacidade de se perdoar mais rápido. Então, da próxima vez que falhar, não fuja. Fique consigo mesmo. Respire. Analise o que aconteceu sem se culpar. Talvez você tenha se exigido mais do que conseguia sustentar. Talvez tenha subestimado o esforço. Talvez simplesmente tenha sido um dia ruim. Tudo bem. Todos têm.
O que importa é o que você faz depois. Você se afunda na culpa, ou reconhece o erro, ajusta a estratégia e se compromete novamente. Faça disso um exercício toda vez que sentir que não cumpriu como queria. Escreva 3 coisas. Primeira, o que saiu errado. Segunda, o que você pode fazer diferente da próxima vez. Terceira, uma afirmação gentil para si mesmo. Algo simples como: continuo comprometido com meu processo, ou meu valor não depende de um dia ruim. Repetido com intenção, isso começa a reprogramar sua mente. Você passa a associar o erro ao aprendizado e não ao castigo. E a partir desse lugar mais compassivo, a ação retorna. Não porque você está se sentindo culpado, mas porque se sente acolhido por si mesmo. O compromisso deixa de ser um peso e se torna um gesto de coerência com quem você é. Porque você entende que errar não te tira do caminho, apenas revela onde precisa fortalecer. Essa abordagem também reduz o estresse. Você para de viver no modo tudo ou nada. Para de sentir que um passo para trás é o fim. Começa a caminhar com mais equilíbrio, mais calma, mais confiança. Porque já não está mais sob o peso da perfeição. Está fluindo com a constância real. Aquela que sabe que avançar também inclui parar e se reajustar. E isso, no fim das contas, te fortalece. Porque enquanto outros desistem no primeiro tropeço, você já está de pé de novo. E isso te diferencia. Isso te constrói. Isso molda uma mentalidade que não se quebra fácil. Não por dureza, mas por compreensão profunda. Você entende que cada passo, até os errados, fazem parte da jornada. E isso é liberdade. Então lembre-se sempre, você não precisa fazer perfeito, precisa fazer do seu jeito. Errar não te desqualifica. Apenas te dá uma nova chance de aprender. E toda vez que escolhe se perdoar e continuar, você está vencendo. Não apenas em resultados, mas em caráter. E esse é o verdadeiro sucesso, seguir em frente, mesmo sem ter conseguido tudo, porque sabe que ainda pode conquistar muito mais. Ensinamento 7. Abandone os deveria e comece a viver com intenção. Pare de viver dizendo eu deveria, porque toda vez que você usa essa palavra, está disfarçando uma intenção como se fosse ação. Eu deveria acordar mais cedo. Eu deveria me alimentar melhor. Eu deveria começar aquele projeto. Eu deveria parar de procrastinar. E não faz nada, só diz, só pensa, só repete como se isso bastasse. Mas o deveria não muda nada, não transforma, não executa, não resolve. Só te dá a falsa sensação de que está comprometido, quando na verdade está paralisado. O deveria é confortável, não tem data, não tem urgência, não te incomoda o suficiente para te tirar do lugar. É uma forma elegante de adiar. Um jeito de dizer sim, eu estou consciente, enquanto continua exatamente onde está. O problema é que, quanto mais você repete essa palavra, mais normal se torna não agir. O seu cérebro escuta o deveria como um desejo distante, uma possibilidade vaga, e não como uma ordem interna que exige ação. E então o tempo passa, e nada muda. O que você precisa é cortar essa palavra e trocá-la por uma decisão. Substituir o deveria por um hoje eu tenho que, vou fazer agora. Porque quando você muda a linguagem, você muda o comportamento. E quando o comportamento muda, a sua vida começa a tomar forma. Você não constrói transformação com palavras suaves. Precisa de afirmações firmes. Precisa se falar como alguém que leva a si mesmo a sério. Isso gera direção. E direção gera impulso. Não diga deveria treinar. Diga vou me exercitar hoje às 6 da tarde. Não diga deveria me concentrar mais. Diga vou bloquear 1 hora sem distrações agora mesmo. Não diga deveria arrumar meu espaço. Diga vou organizar tudo antes de dormir. Seja específico, seja direto, seja claro, porque a sua mente responde melhor a comandos objetivos do que a intenções vagas. E o mais importante, haja imediatamente. Não negocie consigo. Não se dê 5 minutos para pensar se vai ou não fazer, porque se pensar demais não fará, e se adiar voltará ao deveria. É um ciclo, e a única forma de quebrá-lo é com ação imediata.
fazer mesmo sem vontade, mesmo se incomodar, mesmo sem motivação, porque é nesse momento que a verdadeira disciplina se forma, não quando você quer agir, mas quando você decide agir mesmo assim. Quando você para de dizer deveria e começa a agir com compromisso, algo muda dentro de você. Sua autoconfiança cresce, porque você passa a confiar nas suas próprias palavras. Você deixa de ser alguém que faz promessas vazias e se torna alguém que se escuta, que se respeita, que se leva a sério. E esse novo relacionamento consigo transforma tudo, porque você não depende mais de motivação externa, não espera mais o momento ideal. Você toma o controle, e a partir daí tudo começa a andar. Viver no deveria é viver em dívida consigo mesmo, é sentir que nunca está cumprindo, que sempre está atrasado, que está deixando coisas importantes para depois. E isso gera ansiedade, porque você sabe que pode mais, mas não se permite dar o passo. Se enche de pressão interna e culpa silenciosa. Mas a saída não é se punir, a saída é se mover, decidir, mudar a frase e agir. A filosofia estoica resume isso com clareza: não é o que você pensa que te define, é o que você faz. Epicteto dizia: não diga que é um filósofo, haja como um. E isso vale para qualquer área da vida. Não diga que quer mudar, faça o que muda. Não diga que deveria ser mais constante. Seja constante, nem que seja hoje, nem que seja com um passo, nem que seja com uma única decisão clara. Faça este exercício: pegue uma folha de papel, escreva todos os deveria que costuma repetir. Depois transforme cada um em um vou. Hoje eu tenho que ou faço agora. Leia em voz alta. E comece pelo primeiro. Não importa o quão pequeno seja, faça. E você verá como essa energia de mudança começa a acender dentro de você. Porque não se trata de saber mais. Trata-se de fazer mais com o que você já sabe. Não se trata de querer melhorar, trata-se de agir como alguém que já está melhorando. E isso começa com algo tão simples quanto uma palavra. Deixe o deveria para trás. Comece a viver com compromisso, e aquilo que antes parecia inalcançável, se torna inevitável. Ensinamento 8. Se algo leva menos de 2 minutos, faça na hora. Se uma tarefa leva 2 minutos ou menos, faça imediatamente. Não pense, não coloque na agenda. Não diga mais tarde, simplesmente faça, porque essas pequenas ações que parecem insignificantes quando se acumulam se transformam em uma montanha invisível de pendências que pesa muito mais do que você imagina. Escrever uma mensagem, responder um e-mail, arrumar a cama, guardar os pratos, tirar o lixo, regar uma planta, nenhuma dessas tarefas exige mais do que 2 minutos. Mas quando você não as faz, elas permanecem na sua mente como lembretes silenciosos que drenam sua energia. A mente não diferencia uma grande tarefa de uma pequena quando ambas ficam pendentes. As duas ocupam espaço mental, as duas geram peso. E se você vai adiando tudo isso, sua mente se sobrecarrega, se dispersa, se cansa. Mas quando você age na hora, quando toma uma decisão e executa sem adiar, algo poderoso acontece. Você libera espaço, ganha clareza, se sente mais leve, entra em movimento, e isso muda o seu estado emocional. Existe uma regra de ouro para combater a procrastinação crônica. Se pode ser feito em menos de 2 minutos, faça agora. Não anote, não programe, não deixe para depois, porque o depois raramente chega. E quando chega, já vem acompanhado de mais tarefas, mais urgências, mais estresse. Não subestime o poder do pequeno. As pessoas disciplinadas não são organizadas apenas porque planejam muito. Elas são organizadas porque fazem o que deve ser feito, no momento em que deve ser feito, sem hesitação. E isso é uma forma de reprogramar sua mente. Cada vez que você executa uma ação pequena de imediato, você está treinando sua mente para a eficiência. Está ensinando que nem tudo precisa ser negociado, discutido ou adiado. Está ensinando que agir é prioridade, que avançar vale mais do que pensar demais. E é exatamente isso que te leva a ter uma vida mais leve, mais clara, mais focada. Sabe o que acontece quando você começa a aplicar isso todos os dias? Seu ambiente muda com você, sua casa fica em ordem, sua caixa de entrada não te assusta. Suas listas de tarefas encurtam,
sua mente se acalma, sua energia se concentra, porque você deixa de viver em modo acumulação e passa a viver em modo resolução. E isso emocionalmente se sente como liberdade. Isso não é só um truque de produtividade. É uma filosofia de vida. É uma nova forma de se relacionar com suas decisões e com você mesmo. Porque toda vez que você adia uma ação pequena, está se dizendo que aquilo não importa, ou que não confia no próprio controle sobre o seu tempo. Mas quando você faz na hora, reforça seu poder de decisão, fortalece sua confiança, reforça sua capacidade de fazer, sem desculpas. Os estoicos falavam da importância de agir dentro daquilo que está no nosso controle. E poucas coisas estão mais sob seu controle do que fazer agora o que você pode fazer agora. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo sobre o que é ser um homem bom. Seja um. E essa frase se encaixa perfeitamente aqui: não perca tempo planejando quando fará o mínimo. Faça agora. Porque é aí que o caráter se constrói. Nas ações pequenas, constantes e firmes. Você não precisa fazer coisas extraordinárias para transformar sua vida. Só precisa parar de ignorar as ordinárias. O hábito de resolver de imediato o que é pequeno cria um efeito dominó na sua disciplina. Porque quando sua mente se acostuma a agir sem negociar, ela também se torna mais capaz de enfrentar as grandes tarefas. Você começa com 2 minutos, mas termina conquistando projetos que duram horas. Tudo por ter se treinado a agir sem adiar. Então, a partir de hoje, sempre que perceber uma tarefa que possa ser feita em menos de 2 minutos, não se permita pensar. Faça. Faça como um ato de poder, como uma declaração silenciosa de que é você quem decide, você quem manda, você quem conduz a sua vida. E quando olhar para trás no fim do dia, verá que avançou muito mais do que imaginava. Não por grandes conquistas, mas por decisões imediatas e consistentes. Faça agora. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários como compromisso consigo mesmo: se levar menos de 2 minutos eu faço agora. Porque quem age sem adiar, transforma a mente. E quem transforma a mente, transforma a vida. Ensinamento 9. Liberte a ansiedade entregando cada passo a Deus. Depois de cada ação, cada decisão, cada passo dado, pare por um momento e fale com Deus. Não importa se foi algo pequeno ou se exigiu cada gota da sua coragem. Porque quando você age, mas não entrega o que sente, a ansiedade se acumula no fundo do peito. É como um peso invisível que te acompanha em silêncio. Mas se ao final de uma tarefa, de uma conversa difícil ou de um dia intenso, você simplesmente respira fundo e conversa com Deus, algo profundo muda dentro de você. Diga a Ele como se sente, sem filtros, sem máscaras. Senhor, tive medo, mas eu fui. Deus, isso me custa, me ajuda a soltar. Pai, não sei se fiz certo, mas coloco isso em tuas mãos. Essa conversa íntima não é apenas um ato de fé, é uma cura da alma. Porque ao falar com Deus, você não está sozinho. Você entrega o peso, dá forma ao caos emocional. E nesse gesto, a alma respira, a mente se aquieta, o corpo relaxa. A ansiedade muitas vezes não vem do que você faz, mas do que você guarda. Guarda o medo de fracassar, a cobrança de fazer tudo perfeito, os pensamentos repetitivos sobre o que fez ou deixou de fazer. Mas Deus não te criou para viver sobrecarregado. Ele te criou para agir com fé e descansar nele. Não se trata de fazer menos, mas de não fazer tudo sozinho. Quando transformar o hábito de orar depois de agir em parte da sua rotina, você vai sentir a mudança. Você deixa de agir por medo e passa a agir por confiança. Você deixa de se forçar com ansiedade e passa a avançar com paz. E isso não apenas te torna mais constante, te torna mais livre, porque você para de associar ação com peso e passa a associar com alívio. Age, ora solta. Age, ora confia. É assim que a ansiedade se dissolve, não antes da ação, mas depois da obediência. Isso também é um ato de humildade. Ora, depois de agir é reconhecer que sua força tem limite, que você precisa de ajuda, que não tem todas as respostas, que às vezes o mais sábio é apenas entregar.
E quando você entrega, Deus age, te sustenta, te fala ao coração, te lembra que você não caminha sozinho. Imagine terminar cada dia com esse hábito, em vez de revisar com angústia o que fez ou deixou de fazer. Você fecha os olhos e diz: Deus, entrego este dia a ti. Obrigado pela força. Faça a tua vontade com tudo o que realizei. Isso muda tudo, porque ao confiar em Deus o seu esforço, você também permite que Ele o multiplique. Aquilo que você considera pequeno, Deus transforma em fruto. Aquilo que você vê como falho, Ele aperfeiçoa com sua graça. Mas isso só acontece quando você solta, quando confia. Os estoicos falavam da dicotomia do controle: faça o que depende de você e solte o que não depende. Isso também é sabedoria espiritual. Você faz a sua parte. E depois, em vez de se preocupar, entrega o resto a Deus. Porque você não pode controlar os resultados, mas pode confiar em quem pode. Essa é a forma mais profunda de agir com fé, mover-se e soltar, obedecer e descansar, e quando isso se torna prática diária, sua mente muda, porque cada vez que você ora depois de agir, está reeducando seu sistema nervoso. Está ensinando a si mesmo que não precisa viver preso ao medo, à dúvida, à culpa. Você está treinando sua mente para avançar sem ansiedade, para agir com paz, não com pressão. Se hoje você sente que a ansiedade te consome, que cada passo está mais pesado do que deveria, comece com algo simples depois de cada ação, fale com Deus. Diga o que está sentindo. Não existe oração errada, não existe forma certa. O que conta é a entrega sincera, porque é nesse lugar que Deus age. No coração que reconhece seu limite e escolhe confiar. E se você chegou até aqui, faça algo poderoso, escreva nos comentários, com toda a sua fé: depois de agir, eu falo com Deus. Que não seja só uma frase, mas seu novo hábito, porque quem ora se liberta, e quem entrega, se cura. Ensinamento 10. Dê ao seu cérebro uma pequena recompensa após cada tarefa concluída. Toda vez que você conclui uma tarefa, tem uma oportunidade de ouro para transformar sua mente. Uma tarefa feita não deve passar despercebida. Esse é um momento chave, porque justamente ali, após agir, o seu cérebro está esperando um sinal. Um sinal que diga: isso valeu a pena, quero repetir. E esse sinal se chama recompensa. Uma recompensa não precisa ser cara, exagerada ou depender dos outros. Pode ser algo simples como riscar um item da lista, marcar no aplicativo de hábitos, se alongar por 1 minuto, sorrir para o espelho ou dizer em voz alta: eu consegui. Parece bobo, não é? Porque toda vez que você faz isso, libera dopamina, e a dopamina é o combustível biológico do desejo, da motivação e da repetição. É o sistema natural que te impulsiona a continuar. Muitas pessoas acham que a motivação vem primeiro e depois a ação, mas o segredo é inverter isso. Haja, recompense-se e então deixe que a motivação venha. Esse é o ciclo. Esse é o verdadeiro truque. Por isso, se você é do tipo que procrastina com frequência, se tem dificuldade para começar ou terminar as coisas, se sente que a rotina te esgota, talvez não precise de mais força de vontade, e sim de mais recompensas estratégicas. Precisa associar pequenas ações a pequenas vitórias. Precisa ensinar à sua mente que cada passo conta, que toda ação tem um eco positivo, e que vale a pena repetir. Imagine que você tem diante de si uma lista com 5 tarefas importantes. Você sabe que precisa realizá-las, mas algo dentro de você resiste. Agora imagine que, para cada tarefa concluída, você pode riscar visivelmente da lista, tirar 1 minuto para respirar, fechar os olhos e celebrar internamente esse avanço. Você não está se comprando nada, nem fugindo da realidade, está reprogramando sua mente. Está treinando o cérebro para entender que agir gera prazer. E esse pequeno prazer é o que acende o motor do hábito. Porque um hábito não se forma apenas pela repetição mecânica, mas pelo reforço emocional que o acompanha. Por isso o componente visual é tão importante. Use checklists, diários, aplicativos. Use algo que possa ver
tocar, sentir. Algo que mostre o seu progresso de forma concreta. Porque quando você vê, você acredita. E quando acredita, repete. O invisível não motiva. O visível te mostra que está avançando. E quando você avança, se fortalece. E nunca subestime o poder das recompensas mínimas. Às vezes, tudo o que você precisa depois de uma tarefa é respirar, ou olhar pela janela por 2 minutos, ou tomar um chá, ou ouvir sua música favorita. Essas pequenas coisas, quando viram um ritual consciente após uma tarefa cumprida, te reprogramam por dentro. Dizem ao seu sistema nervoso: isso foi bom, isso é progresso, isso é parte do caminho. E isso, com o tempo, dissolve a resistência interna, diminui a procrastinação e constrói uma nova identidade, a identidade de alguém que faz, que cumpre, que avança. E não é mágica, é neurociência aplicada. Quando você libera dopamina após concluir uma ação, reforça uma trilha neural. E as trilhas que são reforçadas, são repetidas. Quanto mais você reforça o hábito de agir com uma pequena recompensa, mais forte se torna esse caminho no seu cérebro. E chega um momento em que você não precisa mais pensar tanto. Simplesmente faz, porque o cérebro já aprendeu que, depois da ação, vem uma dose de satisfação. E essa expectativa positiva é muito mais poderosa do que qualquer desculpa. Então, se você quer mesmo acabar com a procrastinação, se quer se sentir mais focado, mais constante, mais disciplinado, comece a se recompensar. Não espere uma grande conquista. Não espere aplausos externos. Celebre as pequenas vitórias. Treine sua mente como se treina um músculo, com constância, com intenção e com gratidão. Marque seus avanços, celebre seus passos, construa seu hábito. Cada gesto conta. Faça com que seja visual. Faça com que seja imediato. Faça com que seja seu. Porque se você esperar sentir motivação para agir, vai esperar demais. Mas se agir e depois se recompensar, a motivação virá sozinha. Não porque você a forçou, mas porque a criou, de dentro para fora. E esse é o verdadeiro poder. Ensinamento 11. O estresse é inevitável, mas a sua atitude diante dele é o seu poder. O estresse não é seu inimigo. O que te trava não é o estresse em si, mas a forma como você lida com ele. Porque a verdade é que você nunca conseguirá eliminar todos os fatores estressantes da sua vida. Sempre haverá prazos, pendências, incertezas. Mas o que você pode mudar, e isso muda tudo, é a sua resposta diante do estresse. É como você treina sua mente para não cair no velho padrão de evitar, adiar, congelar ou se sentir sobrecarregado. Porque quando o estresse aparece, seu cérebro quer uma saída rápida. E essa saída quase sempre é evitar aquilo que precisa ser feito. Isso se chama procrastinação. É uma fuga automática que parece aliviar, mas só gera mais frustração. Agora imagine que, exatamente naquele segundo em que você está prestes a fugir, quando pensa vou deixar para depois, preciso me acalmar primeiro, você usa esse instante como uma oportunidade. Um segundo para retomar o controle. E é aí que entra uma ferramenta poderosa, a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1. E não se trata apenas de contar. Trata-se de ativar seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisões conscientes. Cada número te afasta do impulso automático e te aproxima do comando consciente. É como um botão mental. Você não espera se sentir com disposição. Não espera a motivação. Apenas conta e age. Você não precisa controlar o estresse para seguir em frente. Precisa controlar a sua reação. Porque o estresse pode coexistir com a ação. Você pode sentir nervosismo, ansiedade, pressão e ainda assim continuar. Isso é força mental de verdade. Não é ausência de estresse, é presença de vontade. É escolher avançar apesar do que sente. E isso se treina, isso se constrói. Toda vez que você enfrenta o estresse e escolhe agir em vez de evitar, está reescrevendo seu padrão mental. Está mostrando ao seu cérebro uma nova maneira de funcionar. Muitos acreditam que precisam primeiro se acalmar para conseguir agir, mas o segredo está em agir para conseguir se acalmar, porque cada ação,
por menor que seja, dissolve parte da tensão. Cada passo te dá mais clareza. Cada movimento te liberta do peso mental acumulado. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Só precisa começar. Só precisa dar o primeiro passo. E se você usar a técnica 5, 4, 3, 2, 1 para isso, verá que em segundos pode interromper a corrente de desculpas e transformar o impulso de fuga em energia de execução. E o mais poderoso é que você não está lutando contra o estresse. Está aprendendo a se mover com ele. Está transformando o desconforto em impulso. Está tomando uma emoção difícil e convertendo em combustível. Isso é domínio emocional. Isso é inteligência prática. Porque em vez de esperar pelo dia calmo e perfeito, você se torna alguém que age no meio do caos, que não precisa que as condições mudem, porque mudou por dentro. E sabe o que acontece quando você repete esse padrão? Seu cérebro começa a associar o estresse não com paralisia, mas com ação. Você deixa de reagir com fuga e passa a reagir com decisão. Deixa de se bloquear e começa a avançar. E isso muda tudo, porque reduz a procrastinação, aumenta sua produtividade e, acima de tudo, recupera seu poder pessoal. Você já não está à mercê do que sente. Você está no comando. Então, da próxima vez que sentir o impulso de evitar algo porque está estressado, não fuja. Conte. 5, 4, 3, 2, 1. E faça alguma coisa. Qualquer coisa. Abra o arquivo. Escreva uma linha. Faça uma ligação. Dê um passo. E verá o estresse perdendo força. Porque agora quem manda é você. Você não precisa eliminar o estresse. Precisa transformá-lo em aliado. E quando faz isso, nenhuma tarefa te intimida. Nenhuma desculpa te segura. Porque você aprendeu o verdadeiro segredo, a sua resposta muda tudo. Ensinamento 12. As emoções negativas estão ligadas à falta de propósito. Quando você não tem um propósito, tudo pesa mais. A tristeza se aprofunda, a ansiedade se torna insuportável e os dias parecem não ter sentido. Porque quando você não sabe para onde está indo, qualquer obstáculo te paralisa, qualquer emoção negativa te arrasta. E não é que essas emoções estejam erradas, é que elas não têm um contexto que as torne compreensíveis. Muitas vezes achamos que estamos tristes porque falta algo no momento, mas o que realmente falta é uma direção maior, um para quê que justifique o esforço, que te dê um motivo para levantar todos os dias, mesmo quando tudo parece dar errado. As pessoas que vivem sem propósito tendem a ser mais vulneráveis ao desânimo, ao vazio, aos hábitos destrutivos, não por fraqueza, mas porque não tem nada mais forte do que a dor que sentem. Se não há uma meta clara, a mente começa a vagar, e quando a mente vagueia sem rumo, acaba alimentando medos, dúvidas, lembranças dolorosas ou fantasias que nunca se concretizam. É nesse momento que as emoções se tornam monstros, porque não há estrutura mental que lhes dê direção, não há uma visão que te lembre que tudo tem sentido, até mesmo o sofrimento. Mas quando você encontra um propósito verdadeiro, tudo muda. Não porque a tristeza desaparece, mas porque ela já não te paralisa. Não porque a ansiedade some, mas porque agora você sabe o que está construindo apesar dela. Um propósito age como uma bússola interna. Não importa quão escura esteja a noite, você sabe que está avançando. E isso basta para continuar. As emoções negativas viram sinais, não barreiras. Tornam-se lembretes de como aquilo que você está fazendo é importante, de quanto significa para você, de quanto esse caminho tem valor. E se hoje você se sente perdido, sem motivação, talvez não precise de mais disciplina, mas de mais propósito. Não se culpe por não render o que gostaria. Pergunte a si mesmo se está correndo em direção a algo que realmente te importa. Porque se não houver um objetivo significativo, é claro que o esforço vai doer mais. É claro que procrastinar vai parecer mais fácil. É claro que o desânimo vai tomar conta. Mas quando você se conecta com uma meta autêntica, nasce uma força diferente. Não é uma energia explosiva, é uma constância silenciosa. É aquele fogo que ninguém vê, mas que continua aceso dentro de você, mantendo seus passos firmes mesmo no cansaço. E o seu propósito não precisa ser gigantesco ou grandioso para o mundo. Precisa ser verdadeiro para você.
algo que faça sua vida ter sentido, algo que, só de pensar, te cause uma mistura de medo e entusiasmo, porque você sabe que valeria a pena lutar por isso. Isso é o que transforma a sua vida, porque em vez de reagir às suas emoções, você começa a agir a partir do seu propósito. E isso muda tudo. Tire um momento hoje, não para pensar nos seus problemas, mas para se perguntar com honestidade: o que eu quero construir na minha vida? O que eu gostaria de deixar quando eu não estiver mais aqui? Que atividade, causa, visão ou objetivo me faria sentir pleno, mesmo em meio às dificuldades? E quando encontrar essa resposta, mesmo que incompleta, mesmo que ainda indefinida, comece a caminhar nessa direção. Estabeleça metas, trace planos, cerque-se de lembranças visuais desse norte, porque cada passo dado com propósito enfraquece o poder das emoções negativas, não porque as apaga, mas porque as organiza. Um propósito não elimina sua dor, mas dá a ela um sentido. Não apaga seus medos, mas te dá coragem para enfrentá-los. Não evita a tristeza, mas a transforma em combustível. E num mundo cheio de distrações, comparações e exigências vazias, ter um propósito se torna uma das formas mais radicais de liberdade. Porque você para de viver reagindo, você passa a viver escolhendo, passa a viver criando. E isso tem um gosto diferente. Tem gosto de plenitude, mesmo nos dias difíceis. Porque você sabe que tudo tem um porquê. E esse porquê é você. Ensinamento 13. Não confunda estar sempre ocupado com ser realmente produtivo. Estar ocupado não significa que você está sendo produtivo. Existe uma grande diferença entre preencher seu dia com tarefas e realmente avançar na direção do que importa. Muitos acham que, por estarem o dia inteiro fazendo coisas, indo de um lado para o outro, respondendo mensagens, verificando e-mails, participando de reuniões ou riscando listas intermináveis, estão progredindo. Mas não percebem que estar ocupado pode ser a forma mais sofisticada de evitar o que realmente importa. É procrastinação disfarçada de eficiência. É movimento sem direção. É fazer por fazer, em vez de fazer com propósito. Quantas vezes você já terminou o dia exausto, mas com a sensação de que não realizou nada relevante, de que trabalhou sem parar, mas suas metas continuam no mesmo lugar? Essa frustração vem de ter investido energia no superficial, no urgente, mas não no essencial. Porque quando você não tem clareza sobre o que realmente te aproxima dos seus objetivos, qualquer tarefa parece válida. E aí você se perde. Preenche o tempo com ocupações, mas a sua vida continua vazia de resultados. A armadilha está em confundir atividade com progresso. Acreditar que, enquanto estiver fazendo algo, está tudo certo. Mas o verdadeiro trabalho não é estar ocupado. O verdadeiro trabalho é escolher com consciência o que merece o seu tempo, sua atenção, sua energia mental. Isso é o que separa quem apenas se movimenta de quem realmente avança. Porque produtividade não é fazer muitas coisas, é fazer as coisas certas. É ter a coragem de dizer não ao trivial para poder dizer sim ao essencial. E é aqui que muitos falham, porque focar no importante nem sempre é confortável. Às vezes, aquilo que mais impacto teria na sua vida é justamente o que você mais evita: aquela conversa difícil, aquele projeto que exige esforço, aquela decisão que está sendo adiada há tempos. Então sua mente busca abrigo no fácil, no conhecido, nas tarefas que te fazem sentir ocupado, mas que não mudam a sua realidade. E assim os dias passam, cheios de ação, mas vazios de transformação. Se você quer quebrar esse ciclo, precisa fazer uma pausa consciente e se perguntar: isso que estou fazendo me aproxima ou me afasta do meu verdadeiro objetivo? Essa atividade tem impacto real no que quero conquistar ou apenas me mantém distraído? Porque cada minuto gasto no que é irrelevante é um minuto roubado do que é essencial. E o tempo, uma vez perdido, não volta. Então é melhor usá-lo com intenção. Comece identificando quais são aquelas poucas ações que realmente movem a agulha da sua vida. Não são muitas, talvez 2 ou 3 por dia. Mas essas devem ter prioridade absoluta. São elas que merecem sua melhor energia, sua melhor hora, sua máxima concentração. Todo o resto pode esperar. Todo o resto deve se adaptar a isso.
não o contrário. Faça listas, se quiser, mas não se engane riscando 20 tarefas irrelevantes. Risque uma só, mas que seja certa. Aprenda a distinguir urgência de relevância. O urgente grita, o importante espera. E se você não treinar sua mente para ignorar o barulho do imediato, vai passar a vida apagando incêndios, em vez de construir o que realmente deseja. Seja brutalmente honesto com você mesmo. Você está ocupado ou está avançando? Você está preenchendo o dia ou está transformando sua realidade? Só você pode responder. E só você pode decidir no que investe sua atenção. Você não precisa fazer mais. Precisa fazer melhor. Precisa fazer menos, mas com mais foco, mais intenção, mais impacto. E quando isso acontecer, você vai perceber a mudança. Seu dia não vai parecer mais leve por ter menos tarefas, mas mais poderoso por ter tarefas com sentido. Vai sentir que seu tempo tem valor, que seu esforço está gerando frutos, que sua vida está em movimento real, não porque você está ocupado, mas porque está presente no essencial. Porque deixou de correr em círculos e começou a caminhar em linha reta em direção às suas metas. Então, da próxima vez que sentir que está muito ocupado, pare por um momento, respire e pergunte-se: isso me aproxima ou me distrai? Isso me transforma ou só me entretém? Porque no fim das contas, não importa quantas coisas você faz, importa quais realmente mudam sua vida. Ensinamento 14. Procrastinar pode ser um reflexo de feridas emocionais, até mesmo as mais sutis. Muitas vezes você acha que procrastinar é apenas preguiça, falta de disciplina ou má gestão do tempo. Mas há algo mais profundo que quase ninguém te contou em muitos casos. A procrastinação não é o problema, é o sintoma. É o reflexo silencioso de feridas emocionais que nunca foram curadas. Talvez tenham sido pequenas, talvez você nunca as tenha chamado de trauma porque não pareciam graves, mas estavam lá, e ainda estão. São conhecidas como tinite trauma, experiências sutis, aparentemente inofensivas, mas que deixaram uma marca invisível na sua mente e no seu comportamento. Você não precisa ter passado por um grande trauma para que o seu sistema emocional tenha sido condicionado. Às vezes foi aquele dia em que gritaram com você por errar, ou aquele momento em que pediste atenção e foi ignorado, ou quando tirou uma nota boa e ainda assim disseram que poderia ter feito melhor. Momentos pequenos, repetidos, constantes, que geraram crenças limitantes: não sou suficiente se não for perfeito, se eu errar, vão me rejeitar, se eu não corresponder às expectativas, não tenho valor. Essas crenças silenciosamente criam mecanismos de proteção, e um dos mais comuns é a procrastinação. Procrastinar se torna uma forma inconsciente de evitar julgamento, fracasso, exposição. Não é que você não queira fazer determinada tarefa, é que fazê-la ativa emoções guardadas: medo de errar, medo de decepcionar, medo de reviver aquela dor antiga de não ter sido bom o bastante. Então o seu cérebro encontra uma maneira de te proteger: adiar, não agora, amanhã, depois, e assim tenta te proteger do desconforto, mesmo que o preço seja seu crescimento, sua paz, seu futuro. Por isso, para deixar de procrastinar, não basta se forçar a fazer as coisas, é preciso olhar para dentro, perguntar-se: que parte de mim está se sentindo incapaz diante disso? Que voz do passado estou ouvindo quando travo? Talvez seja a voz de um pai crítico. Talvez seja a lembrança de uma sala de aula onde você foi envergonhado. Talvez seja aquela sensação de que, por mais que tente, nunca será suficiente. E não se trata de culpar ninguém. Trata-se de compreender, porque aquilo que você não entende repete. Mas o que você entende pode curar. A chave é tomar consciência. Reconhecer que o seu comportamento tem uma origem, que existe um porquê por trás do não consigo. E quando você enxerga essa origem, começa a desfazê-la, começa a substituir crenças limitantes por outras mais amorosas. Você pode falar consigo como nunca falaram. Pode dizer: mesmo que eu não seja perfeito, eu mereço. Mesmo que eu erre, eu estou crescendo. Eu não preciso conquistar meu valor, ele já é meu. E a partir desse espaço de autocompaixão, a ação se torna mais leve. Mas você não precisa passar por isso sozinho.
Se ao refletir sobre tudo isso perceber que essas emoções são intensas ou difíceis de lidar, busque apoio. Falar com um terapeuta não é fraqueza, é coragem. É reconhecer que sua saúde emocional vale mais que qualquer orgulho, e que você merece viver livre de feridas antigas que já não precisam comandar o seu presente. Porque curar não apenas alivia a dor, também te liberta do padrão de se sabotar. Quando você entende que procrastinação não é quem você é, mas um mecanismo de defesa, tudo muda. Você passa a se tratar com mais paciência. Para de se punir por não avançar e começa a construir um novo caminho. Um caminho que respeita sua história, mas não é definido por ela. Que reconhece o passado, mas escolhe um novo futuro. Da próxima vez que sentir aquela resistência interna, aquela voz dizendo não consigo, pare, respire e pergunte: a quem estou tentando proteger dentro de mim? Que parte da minha história precisa ser vista, acolhida e libertada? Porque toda vez que você escolhe curar, você escolhe avançar, não a partir da cobrança, mas do amor próprio. E essa é a base de uma produtividade verdadeira. Uma produtividade que não nasce do medo, mas do propósito, do respeito por si mesmo, da escolha consciente de viver a partir do seu poder e não da sua ferida. Ensinamento 15. A constância nos hábitos que fortalecem seu bem-estar, seu sucesso começa pelo seu corpo. Porque se você não tem energia, não tem foco. Se você não tem saúde, não tem base para sustentar suas metas. E se você não cuida do seu corpo, não importa o quão inteligente ou motivado esteja, você vai desmoronar antes de chegar. A disciplina não é só acordar cedo, trabalhar muito ou manter metas externas. A verdadeira disciplina também está na forma como você trata o seu corpo quando ninguém está olhando. No que escolhe comer, em como se movimenta, na qualidade do descanso que se permite. Sua saúde não é negociável, e sem saúde, todo o resto desaba. Cada hábito saudável que você pratica é um investimento no seu desempenho futuro. Se exercitar não é apenas por estética, é por clareza mental, por força emocional, por longevidade. Quando você move seu corpo todos os dias, está treinando sua mente para resistir, para continuar mesmo sem vontade. Está desenvolvendo músculo físico, sim, mas também músculo de caráter. Porque cada vez que escolhe se mover em vez de ficar parado, você fortalece aquela parte de você que diz: eu escolho me cuidar, eu escolho ser forte. E o mesmo vale para sua alimentação. Comer bem não é castigo, é um ato de amor próprio. Não se trata de contar calorias, e sim de contar nutrientes. De escolher aquilo que te energiza, não aquilo que só alivia por alguns minutos. Porque cada refeição consciente é uma mensagem ao seu corpo. Eu te respeito, preciso que esteja forte, estamos juntos nessa jornada. Sua alimentação é seu combustível. E ninguém vai muito longe com o tanque cheio de lixo. Se você quer clareza mental, estabilidade emocional e um desempenho sustentado, comece pelo que coloca no prato. E nunca subestime o poder do descanso. Dormir bem não é perder tempo, é ganhar vida. É restaurar, recuperar, recarregar. Num mundo que glorifica o cansaço e a produtividade tóxica, você precisa ser diferente. Precisa entender que uma mente exausta não toma boas decisões, que um corpo esgotado não carrega grandes projetos. Dormir não é fraqueza, é estratégia. Assim como não se constrói uma casa em terreno instável, você também não constrói uma vida forte sobre um corpo frágil. A verdadeira disciplina não está só na sua agenda, mas na sua rotina. Está em sair para caminhar quando poderia ficar no sofá. Em preparar sua comida ao invés de comer qualquer coisa na rua. Em desligar o celular e dormir 8 horas em vez de assistir mais um episódio até de madrugada. São escolhas simples, mas poderosas, porque cada escolha gera um resultado. E o que você faz hoje com o seu corpo determina o nível em que poderá jogar amanhã. Você não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Não se trata de seguir uma dieta rígida ou treinar como um atleta. É sobre se movimentar todos os dias, comer comida de verdade, dormir com prioridade.
e sobre criar um estilo de vida que sustente seu sucesso no longo prazo. Porque não existe meta que vale a pena se, para alcançá-la, você precisa se destruir no processo. Comece com mudanças pequenas. Talvez acordar 15 minutos mais cedo para se alongar. Talvez cortar aquele alimento processado que te deixa sem energia. Talvez ir dormir meia hora antes. Escolha uma coisa e faça dela um hábito, porque é na repetição que nasce a transformação. E quando esses hábitos se tornam parte de quem você é, você não precisa mais de motivação. Você age por identidade, pela convicção de que é alguém que se cuida, se respeita e se prepara para dar o melhor de si. Lembre-se, seu corpo é o veículo dos seus sonhos. Se você não cuida dele, não vai longe. E mais importante ainda, não vai aproveitar o caminho. Cuide-se, não por obrigação, mas como um ato de poder, como um compromisso com você mesmo. Porque quando sua saúde é prioridade, toda a sua vida se alinha. Seus pensamentos ficam claros, suas emoções se equilibram, sua energia se multiplica. E é aí que tudo começa a mudar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É porque tem uma parte sua que está cansada de adiar, de se sabotar, de viver no quase. E se ouviu tudo até o fim, é porque está pronto para mudar. Agora é a sua vez de agir. Vá aos comentários e escreva com força, com decisão, com total convicção: hoje me disciplino sem desculpas. Sou estoico. Que fique registrado na sua mente. Que seu cérebro grave essa escolha. Que você declare e cumpra. Porque esse compromisso com você mesmo é o primeiro passo real para uma nova vida. Se essa mensagem te tocou, se te desafiou, se te fez enxergar o que você não pode mais ignorar, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui a gente não está para te entreter, a gente está aqui para te transformar. E essa comunidade é feita para quem tem coragem de assumir o controle. Você é um deles. Nunca se esqueça disso.